Ô, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de um grupo vegetal chamado de Pteridófita, tá legal? Bom, lembra que nós já vimos a linha evolutiva dos principais grupos vegetais, como, por exemplo, as briófitas. Vamos falar um pouquinho agora das pteridófitas, depois vamos falar de dois grupos que são mais evoluídos, que são as gimnospermas e as angiospermas, tá legal? Bom, esse grupo vai ter algumas características semelhantes a, ao grupo anterior a ele, que é o grupo das briófitas, tá beleza? Bom, quem eu encontro nesse grupo aqui? Eu encontro as avencas, encontro as samambaias, encontro algumas espécies um pouquinho maiores do que lá na briófita, que é bem pequenininha, beleza? Então, deixa eu compartilhar um pouquinho aqui dos slides para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse grupo. Bom, vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre as pteridófitas, ok? Essa imagem é bem significativa. Por quê? Nessa imagem, nós já podemos ver que existe a água associada, né? É um vegetal que já tem a presença do que? Olha, folhas, tá certo? Bom, vamos lá então. Então, como eu falei anteriormente, nós conseguimos ver samambaias, avencas, ok? Que são bem utilizadas aí hoje como plantas ornamentais, né? Tem as salvínias também, às vezes elas aparecem e a gente nem sabe que se trata aí de uma planta conhecida como pteridófita, ok? Bom, vamos lá, vamos falar aqui rapidinho. Então, as pteridófitas, ela apresentam características que às vezes estão ausentes lá nos músculos, como eu falei com vocês. Elas já são bem maiores, e para serem maiores, elas têm a presença desses chamados vasos condutores, que auxiliam bastante o quê? Na nutrição desse vegetal. Quando a gente fala em vasos condutores, nós vamos falar daquele complexo xilema e floema, que auxiliam o transporte da chamada seiva bruta, como também da seiva elaborada. Os vasos lenhosos ou xilema vão auxiliar o processo de transporte da seiva bruta, que é composta de água e sais minerais, que vai ser captada, né, a princípio, lá no solo. Como também pode-se captar água através de outros tipos de raízes, ok? Bom, e a seiva elaborada vai ser dispersa pelos vasos liberianos, conhecidos também como floema, tá certo? Nesse caso, tem até uma característica interessante nesse tipo de vegetal. Além de possuir, lógico, raiz, caule e folhas verdadeiras, essa raiz aqui e o caule costumam ser o quê? Subterrâneos. Tá legal? Um caule do tipo rizoma. Tá? O que a gente costuma ver nessa planta na parte de cima são as folhas. Tá legal? Existe o chamado caule subterrâneo, existe outros tipos de caule que estão mais escondidos. A reprodução. Bem interessante. Se nós pegarmos uma folha de uma samambaia, vão existir os soros ou soros. E, posteriormente, se nós analisarmos um pouquinho melhor, eu tenho ali algumas cápsulas, várias dessas cápsulas onde são produzidos os chamados esporos, tá? Então, se eu pegar uma folha, tem vários pontinhos. Pontinhos são os soros e ali existem várias cápsulas cheias de esporos dentro. Esses esporos são liberados no ambiente. Daí, então, quando esse esporo germina, eu vou ter uma estrutura hermafrodita, conhecida como prótalo. Aqui nessa estrutura existe o quê? Uma fecundação. Então, essa fase aqui é conhecida como fase gametofítica, onde são produzidos os gametas e onde vai existir o processo de fecundação. Então, são produzidos os gametas masculinos e femininos no prótalo. O prótalo é uma estrutura N, ok? Onde vai existir o processo conhecido como fecundação. Aqui estão os dois tipos de gametas, a oosfera e os anterozoides. E importante,
Para isso, para que o anterozoide se desloque até o esfera, eu vou precisar de água, que é uma característica encontrada lá nas briófitas, para que ocorra o quê? O deslocamento do gameta. Ok? Então, esse tipo de planta ainda necessita bastante da água para que ocorra a fecundação. Então, ocorre o surgimento de uma planta, o quê? Uma planta 2N, estrutura diploide. Então, eu vou ter aqui, né, a formação de uma nova planta. Essa planta vai possuir os soros cheios de estruturas que contêm os esporos. Então, a fase predominante, onde nós vemos essa estrutura, os esporos, né, os soros, é chamada de fase esporofítica. Então, como já falei com vocês, tirou as briófitas, todos os outros grupos importantes vistos por vocês têm como fase predominante a fase esporofítica, produção de esporos. A fase gametofítica, ela é transitória, ela não é predominante nesse ciclo. Ok? Então, nós temos a fase assexuada e a fase sexuada. Bem, aqui está a estrutura, o prótalo, ok? Quando ocorre o processo de fecundação, e aí você vai ter o quê? A plantinha germinando, a plantinha crescendo. É uma estrutura bem pequenininha, tá? Bom, o xaxim, hoje em dia, ele é proibido, né? Porque existiu o corte do samambaiaçu, e nesse caso seria um caule que é aéreo e não é subterrâneo, como não parte das samambaias. Quando você pega a samambaia, aqui tem o xaxim, que é retirado do samambaiaçu, hoje é proibido, como eu já falei, e aqui dentro nós vamos ter o caule aqui dentro e as raízes. A gente só consegue observar na samambaia as folhas. Tá legal? Bem, acredita-se que as pteridófitas, elas estão aí, ó, na época lá dos dinossauros, né? Comida de dinossauro, fizeram parte das grandes florestas e deram origem também aos depósitos de carvão mineral. Ok, gente? Bom, então, nesse momento, fechei com vocês aqui um pouquinho mais sobre as pteridófitas. Já já, né, eu vou ver com vocês aqui um outro grupo, que são as gimnospermas. Forte abraço.